Olá pessoal, meu nome é Luiz Gonzaga, sou integrante do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje estarei apresentando um seminário sobre introdução à análise de complexidade de algoritmos. Então, primeiro, o que são algoritmos? Algoritmos são um procedimento de solução bem definido, tá? É uma receita que a gente usa para solucionar problemas do mundo, tá? E funciona da forma de termos entrada de dados, executamos uma instrução ou várias instruções. E aí temos a saída, que é o nosso produto final, que é a solução, né? Alguns exemplos de problemas com algoritmos seria, por exemplo, buscar um contato em uma lista de contatos, tá? Um número. Encontrar a rota mais curta em um mapa. Então a gente tem um mapa e temos dois pontos e queremos encontrar a menor rota possível. Realizar cálculos matemáticos, sim. Em gerais, qualquer cálculo matemático nós podemos construir um algoritmo que resolva para a gente. Então, como escolher esses algoritmos? Vamos fazer análise de algoritmos, tá? Para poder escolher o melhor algoritmo para nosso problema, né? Então, quando estamos analisando os algoritmos, nós procuramos prever os recursos que o algoritmo necessitará, tá? Recursos como a memória do nosso computador, a largura de banda que esse computador tem, o hardware em geral do computador, são pontos que precisam ser levados em conta na hora de se criar um algoritmo para aquela máquina ou para resolver aquele problema. Tá, então vamos analisar mais profundamente isso e vamos observar duas coisas: tempo de processamento e quantidade de memória necessária. Então entramos na análise de complexidade, tá? Que vai nos permitir medir o quão rápido um programa executa suas computações, tá? Então a gente tem duas complexidades aqui. Temos a complexidade de espaço, que seria a complexidade de memória necessária, e temos a complexidade de tempo, que aquele algoritmo demora para executar, tá? Vamos começar então pela complexidade de tempo. Então, para analisar a complexidade de tempo, a gente sempre ignora a linguagem que estamos usando. A gente ignora também o compilador e o hardware da máquina, tá? A gente vai focar na ideia do algoritmo, tá? O funcionamento dele e esquecer um pouco aqueles pontos anteriores. Então, na complexidade de tempo, nós vamos construir uma função f de n, sendo n a entrada de dados, né? E para isso nós vamos contar as instruções, que seriam cópias entre variáveis, inicializações, condicionais, loops, tá? E também vamos analisar os casos, né? Então, os casos têm a ver com o problema em si e também tem a ver com a entrada de dados. Então, vamos começar contando as instruções, tá? Para inicializações, declarações, comparações e atribuições, temos custo 1, ou seja, um valor constante, tá? Vejamos aqui. Nós temos 4 declarações. Contamos 4. Temos um if com a comparação. E temos uma atribuição de valores entre variáveis, tá? Então vamos contar como um também. Somando isso, nós temos 6, tá? Então essa nossa ftn é igual a 6. Instruções condicionais como if, then, else e switches, a gente vai levar em consideração a parte que tem a maior quantidade de instrução. Então, vejamos aqui esse caso. Temos duas declarações
temos a comparação do if. E aqui nós entramos na parte do que eu falei, tá? Que a gente vai levar em consideração as duas atribuições do else e não a uma atribuição do if. Porque a gente sempre vai focar na parte que tem mais instrução e esquecer a parte que tem menos instruções. Nesse caso, nosso f de n fica com 2 as duas declarações mais a comparação. E o maior entre 1 e 2 do if e else, que no caso o 2 é maior. Então, continuando, nós temos laços de repetições, tá? Precisamos verificar sua condição de funcionamento. Então, vamos verificar. Aqui em cima nós temos uma declaração e uma leitura. E dentro do for, nós temos uma inicialização, que é o int i igual a 0. Temos n interações, porque dependendo do número n, vai dizer quantas vezes esse for vai repetir. E a cada iteração nós temos custo 2, pois temos uma comparação, que é o i menor que n, e um incremento, que é o i mais c, sendo c o custo do corpo do laço. Nesse caso, não temos nada, então só deixamos c. E a nossa f de n vai ficar definida como 2 mais 1 mais n vezes 2 mais c, tá? Percebe que agora já não temos mais um f de n constante. A entrada vai definir um pouco mais esse tamanho. Vejamos mais um exemplo com um laço. Vamos lá. Temos uma inicialização. Dentro do for possuímos um if com uma atribuição, que é uma cópia. Então, uma comparação e uma cópia. E a gente já sabe o custo do for, né? E já sabemos que o for, por cada interação, temos uma comparação e um incremento, mais o seu corpo. E nesse caso, o corpo vale 2, né? Que seria a comparação e a cópia. Então, a gente pode somar isso e multiplicar por n, que é a quantidade de iterações. Nesse caso, a f de n vai ficar definida como 2 mais 4n. Laços aninhados, a gente multiplica os tempos de execução. Observa que aqui o laço de dentro, f de n, f' de n é 1 mais n vezes 2 mais 1 seria 1 mais 3n, que é o custo do printf e o restante do for. Agora, nosso c aí é 1 mais 3n. Então, vamos substituir onde ficaria o c na f de n de cima. E ali temos 1 mais n, 2, padrão do for, mais 1 mais 3n. E aí, simplesmente a gente faz a regra de chuveirinho e chegamos na fórmula final, logo abaixo ali, onde temos f de n igual a 1 mais 3n ao quadrado mais 3n. Instruções consecutivas, levamos em consideração a de maior tempo. Algo parecido com o if else, em que a gente escolheu o que tinha 2 passos e não só uma instrução, a gente vai fazer aqui. E observa que, nesse caso, nós temos um for inicial aqui, que a gente já conhece o custo dele, pelos slides anteriores. Também temos um segundo for aqui, que também já sabemos o custo dele. Nesse caso, a gente leva em consideração o for de baixo, pois ele tem um tempo maior de duração, enquanto o for de cima tem um tempo bem menor, um FTN menor. Então, nesse caso, a gente vai ter FTN igual a 1 mais 3n ao quadrado mais 3n. Finalizando a nossa contagem de instruções, a gente vai entrar agora em análise de caso.
A análise de caso vai depender, claro, da entrada e do nosso problema e da solução do nosso problema. Nesse caso, estou mostrando aqui um algoritmo que ele procura o maior elemento em um vetor. Então, o melhor caso é quando terminamos a execução com um mínimo de passos. Então, a gente vai terminar, a gente vai chegar na solução com a menor quantidade de passos possíveis feita pelo algoritmo. Nesse caso aqui, ele encontraria o primeiro valor, ou seja, o maior valor do vetor, aqui. E mesmo que o algoritmo continuasse até o final, a gente só entraria no if do maior valor e trocaria a variável auxiliar uma vez. E temos também o pior caso. O pior caso acontece quando executando todos os passos existentes. Então ele vai executar todos os passos existentes até chegar na solução. Nesse caso ele vai no primeiro, pega o primeiro valor e quando ele for para o próximo, ele vai ver que o próximo é maior e vai copiar novamente. E isso vai seguir até o final. E aqui no final ele encontraria o maior valor, que é a nossa solução. Então, essa é a ideia dos casos. O melhor caso, sempre o mínimo de passo possível. E o pior caso é sempre o que tem a maior quantidade de passos para chegar na solução. Geralmente, quando estamos focando na análise de complexidade, focamos no pior caso. A gente sempre pensa na ideia de que a entrada e o algoritmo vai trabalhar até o pior caso. Tá? Então, só lembrando, a complexidade do algoritmo é 4n mais 2. A ordem de crescimento. Na ordem de crescimento, a gente vai começar a pensar em grandes valores de n. E esquecer um pouco da ideia de contar as instruções, né? Porque contar as instruções, como a gente viu, é muito detalhista e a gente tem que estar focando em pequenas coisas. E isso não é o ideal, pois levaria muito tempo para a gente olhar códigos enormes. E a gente vai focar agora em coisas que vão crescer determinante ao tamanho de n. Então a gente vai remover as constantes e focar nas instruções que vão crescer. Vejamos esse código. Esse código a gente olhou anteriormente, ele tem uma complexidade de 2 mais 4n. A gente vai remover as duas constantes. Vamos desconsiderar, que seria a inicialização, as duas declarações que fazemos. E a constante 4, que seria o corpo do for, a gente também desconsidera. E ftn fica definido apenas por n. Notações assintóticas. As notações assintóticas vão nos ajudar a classificar os algoritmos em relação à entrada e o seu desempenho. E nesse caso aqui eu estou dando alguns exemplos que são a notação ou a Big Theta e a notação ômega e a notação pequeno ômega. E cada uma delas tem sua particularidade e forma de tratar o algoritmo em si na hora de fazer análise de complexidade. Nesse seminário, estarei apresentando apenas a notação OU. Então, na notação Big O, a gente está focando na ordem de crescimento. Ela visa observar, né, a ideia de que a entrada reflete no tempo. E é justo que temos aqui alguns exemplos para mostrar como funciona mais ou menos a notação Big O. Quando temos OU e 1 dentro, significa dizer que aquele algoritmo é constante. Ou seja, depende se a entrada é muito grande ou pequena, ou seja lá qual for, sempre constante. E daí a gente tem entradas com log de n
na ordem de crescimento log de n, temos linear, linearítica, quadrática e exponencial e também fatorial. Cada uma delas determinando a forma que o tempo de execução vai crescer conforme a entrada. E aqui eu tenho um pequeno gráfico mostrando o quantidade de operações em relação à quantidade de elementos. E a gente observa da constante log de n ali embaixo, bem baixinho. A superior seria n, mais acima teria n log de n. E ou de n ao quadrado ali já bem mais alto. E a exponencial, que é ou de 2n, ou de 2 elevado a n. E ou de n fatorial, ali quase uma reta para cima. Só mostrando pelo tamanho de n e a quantidade de passos que daria, tá? Então ali ó, constante, sempre em 1, log de n em 64, por exemplo, ali cresce muito pouco. Em linear vai crescer, obviamente, linear. N log de n já aumenta um pouco. N ao quadrado a gente já está chegando nas casas dos 1000. Um n cubo já está bem maior. E aí chegamos na exponencial, que é horrível. E 64 fica aquele valor gigantesco. Vamos observar agora um problema de busca. Tá? Então a gente tem um vetor com vários contatos e queremos encontrar um, no caso 5, aqui nesse exemplo. Então eu vou dar duas soluções para esse problema, que é a busca linear e a busca binária. Vamos analisar primeiro a busca linear. Né? A gente tem um for, e nesse for ele está indo de 0 até n. Então, já estão desconsiderando as constantes e já sabemos que pelo Big O ela é ODN, ou seja, linear. Agora, a busca binária. Na busca binária a gente tem que dar um enfoque maior. Analisando a busca binária, nós temos que dar um enfoque maior e observar um pouco melhor a ideia. Perceba que temos um while que tem begin menor igual a end, e dentro do while nós fazemos várias coisas. E observa que o que está acontecendo é sempre estamos quebrando o valor do tamanho do vetor no meio. Observa que nesse caso o número de interações no pior caso seria log de n, pois begin menos n na primeira interação vale n, pois begin é a primeira posição do vetor e end é a última posição do vetor. E como fazendo begin menos n, nós temos o tamanho n, que seria o tamanho do vetor, certo? E nas próximas seriam n dividido por 2, n dividido para 4, n dividido para 8 em k iterações. E esse valor iria aumentar até k atingir ultrapassar log de n, e esse valor ficaria menor ou igual a 1, ou seja, o algoritmo termina. Logo, como levaríamos k iterações até a expressão n dividido por 2 ficar menor ou igual a 1, então Big O aí vai valer O de log de n. E aqui a gente vê a diferença. Nós teríamos duas soluções para o mesmo problema. E uma vai levar a vitória pelo tempo. Nota que na busca binária temos ali 100.000 elementos. E no gráfico a linha está bem baixa. Já na busca linear,
a linha em 100 mil elementos está muito alta. Isso reflete diretamente no custo e na quantidade de operações até chegar ao fim do problema. Complexidade de espaço. Na complexidade de espaço, agora saindo um pouco do tempo, a gente vai medir uma função também Fn, que é a quantidade de memória auxiliar. Ou seja, não estamos pensando na memória que aquele algoritmo tem, em relação a ele mesmo, nem a memória da entrada e nem a memória da saída. A gente está focando na quantidade de memória que ele gera para se resolver o problema. Ou seja, memória auxiliar. Então aqui funciona na mesma ideia da complexidade de tempo. A gente pode fazer análises de pior caso, de melhor caso. E a ideia da análise funciona igual à análise de tempo. A diferença é que a FDN que estamos construindo está focada na memória que isso vai gerar e não no tempo que isso vai gerar. Dessa forma, um algoritmo que necessite FDN igual a 10 n unidade é um algoritmo de complexidade de espaço linear. E da mesma forma, um algoritmo que necessite de Fn igual a 50 unidades de memória, ou seja, vai independer do valor de n, ele vai ser um algoritmo com complexidade constante. A mesma ideia do tempo. Existem alguns problemas na computação e problemas do mundo real em que o tempo de execução de um algoritmo é muito grande e não conseguimos encontrar algo que solucione isso com um tempo menor. E para tentar resolver esse problema, a gente usa as heurísticas. As heurísticas, elas tentam utilizar soluções aproximativas para tentar entregar isso num tempo mais adequado. Então, métodos heurísticos são algoritmos exploratórios que buscam resolver problemas com um compromisso entre custo computacional e qualidade da solução. Como disse, são soluções aproximativas, mas que nos vai dar um tempo melhor para aquela solução e não passaríamos a vida toda esperando que chegasse na solução. Alguns métodos heurísticos. Primeiro é o método construtivo. Ele funciona da forma de gradualmente adicionar componentes individuais à solução. Então, gradualmente ele vai adicionando componentes e vai chegando na solução. A ideia é usada em algoritmos gulosos. Eles vão construindo a solução buscando cada passo o máximo benefício. Temos também o método de decomposição. O método de decomposição é o dividir e conquistar. Ele divide o problema em subproblemas menores e assim tenta reduzir o tempo da solução. Também temos o método de redução, que identifica alguma característica que deve aparecer na solução ótima. E assim já tenta diminuir mais ainda o tempo da solução. Também temos a manipulação de modelo. Tenta modificar a estrutura buscando buscando encontrar uma forma em que o modelo se encaixaria melhor e o tempo seria reduzido. E também temos o método de busca, em que ele já parte de uma solução de heurística já utilizado, porém de forma interativa ele vai chegando em novas soluções e dessa forma ele tenta encontrar a melhor solução possível. Também é chamado de método de busca em vizinhança.
Alguns exemplos de técnicas heurísticas seriam algoritmos genéticos, que usa a ideia genética atual que temos de evolução para poder encontrar soluções. Temos a busca tabu, que é parecido com a busca de vizinhança. Algoritmos da colônia de formigas, que usa probabilidade e caminhos entre grafos para chegar numa solução. Temos Greedy Randomized Adaptive Search Procedures. E redes neurais também são técnicas heurísticas. Uma técnica, no caso. E Simulated Annealing também é uma técnica heurística. Finalizando nosso seminário, vimos nesse seminário complexidade de tempo, vimos como contar as instruções, vimos também como funciona a análise de casos e a notação assintótica Big O. Lembrando que existem outras notações assintóticas que recomendo pesquisarem mais sobre isso. Também vimos complexidade de espaço, também vimos heurísticas, alguns exemplos e algumas técnicas heurísticas. Eu não apresentei durante esse seminário o caso médio, tá? Que também é feito na análise de caso. Outras notações assintóticas, como eu já tinha mencionado anteriormente. Tá bom? E essas são as referências deste seminário.